Ela varre a sala, limpa o banheiro, faz o almoço, cuida da irmã caçula, tira pó, lava a roupa, lava a louça, cuida da casa. Isso não é coisa de criança. Isso é trabalho infantil. O trabalho infantil doméstico é escondido em nossos lares. A gente vai empurrando para debaixo do tapete para não ver que mais de 213 mil crianças brasileiras estão em situação de trabalho infantil doméstico. 94% delas são meninas, 70% negras. Cidade muito bonita, né, com a riqueza cultural belíssima, né? Aqui nós temos a renda, nós temos o crochê, nós temos a praia, nós temos o sertão, temos a vaquejada, o vaqueiro. Então é uma cidade rica culturalmente, né? Rica também na questão da agricultura, né? Onde a gente tem o feijão, tem a farinha, tem a goma, tem a tapioca. Eu sou aqui de Acaraú mesmo, nascida, criada em Acaraú. Eu sou a terceira filha de uma família de 14 irmãos. E eu perdi a minha mãe muito cedo, tinha apenas 13 anos. Como eu era a irmã mais velha da família, assumi a responsabilidade de mãe, né, dos meus irmãos. Eu tive que cuidar deles. Meu pai precisava trabalhar para manter a casa, ele é carpinteiro, né, constrói barcos. Então ele chegou para mim e disse: você não vai mais estudar, não tem como mais você ir para a escola, você vai cuidar dos seus irmãos. E aí chorei, porque eu gostava muito da escola. Que legal. A gente vai criar uma história que tenha como objetivo combate ao trabalho infantil. Então, a gente vai agora se reunir, criar essa história e falar o que vai ter na primeira cena, na segunda. O trabalho doméstico é considerado piores formas de trabalho infantil, então não pode ser realizado nem por crianças nem por adolescentes com menos de 18 anos, porque traz uma série de riscos ocupacionais, né, a formação e prejuízos ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Na atividade doméstica, a criança ou adolescente está sujeita a riscos de acidentes, de corte, de queimadura, de choque elétrico. Faz uma cara de cansado, Samuel. Era horrível. Era horrível. Eu me sentia mal, me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não tinha liberdade. E o que eu fazia, eu não gostava de fazer. Eu não gostava de varrer a casa, eu não gostava de lavar um monte de louça, eu não gostava de lavar um monte de roupa todo dia. Nada do que eu fazia eu gostava. O trabalho doméstico hoje, da maneira como ele é contabilizado pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, é todo o trabalho realizado na casa de terceiros. E você tem os afazeres domésticos, que são as atividades domésticas que essa criança ou esse adolescente executa dentro da sua própria casa. Mas hoje, os afazeres domésticos, eles não estão dentro dos 3,3 milhões de crianças ocupadas entre 5 e 17 anos. Se um dia esse número vier a ser incorporado, o número do Brasil é maior. Né? Esse é um debate que precisa ser feito. Os afazeres domésticos, eles precisam ser analisados, entender quantas horas, como que eles estão sendo executados, por que que ele está sendo executado, né? Muitas vezes o que acontece? Uma mãe precisa sair para trabalhar, ela não tem com quem deixar os filhos mais novos, fica o mais velho responsável por isso. Não, é aqui, ó. E vocês vão brincar onde? Aqui, né? É um trabalho desenvolvido muito proximamente ou às vezes até incentivado pela própria família ou por pessoas próximas, né? Então, assim, é uma situação quase invencível para a criança em negar ou recusar, né, essa condição. Né? É quase impossível para ela conseguir sair da situação de trabalho infantil. Aquilo se tornava para mim um peso, um fardo.
né? Porque as minhas colegas da minha idade, minhas primas, todas tinham a liberdade que eu não tinha. Eu via minhas amigas pulando na maré, né? E eu só olhava. Então aquilo me causava uma sensação de ser uma pessoa que, como é que eu posso te dizer, não abençoada. Algumas situações de trabalho, elas são expostas, elas ficam muito mais visíveis, e aí algumas vezes, porque elas são tão visíveis, elas também parecem invisíveis. É o menininho que está lá no supermercado, é o que está lá no semáforo, né? A exploração sexual, ela não vai estar nesse nível pra gente ver. Então ela tá um pouco mais velada, né? Ela vai estar junto de quem paga por, né? Então, assim, há uma rede desse nível, assim, aquela menina sabe, ou aquele contexto, sabe? Quem é a pessoa que aquela adolescente tem que estar envolvida, e aí busca a forma desse envolvimento para ela ser mantida, né? É super grave. A gente precisa trazer para essa lupa, né, porque ele não vai estar explícito assim, mas a gente precisa ter um olhar para isso. A sociedade passa também inúmeras vezes ele sai de uma condição de vítima para de culpado. Na verdade, as pessoas dizem, fulana se prostitui, né? Não entende nem que ela está sendo explorada sexualmente. Ela tem 15 anos, ela sabe o que é a vida, ela sabe escolher o que é melhor para ela. Isso é o senso comum. Não entende que ela está sendo induzida, que ela foi viciada, que ela foi envolvida numa situação que foi dito para ela que aquilo era bom para ela, né? E que ela ia ter um retorno bom. Mas que a gente sabe que só traz prejuízo em todos os sentidos para a vida de um adolescente. Inúmeras vezes eu me deparei com isso, né? Quando você pegava uma menina ou um menino explorado e dizia, ele sabia, né? E quando a gente tinha a continuidade dos casos, e a gente acompanhava o caso, né? A gente se deparava com o agressor dizendo, eu não fui o primeiro. Sim, daí? Você continua explorando. Para a menina ou para o menino que é explorado sexualmente, existem outras questões que devem ser analisadas muito mais do que a relação de trabalho, né? Então, é um tipo de violação que ela precisa ser analisada não só pela área do trabalho, mas também com outras áreas interligadas, e não somente as políticas tradicionais de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Por exemplo, você colocar uma menina que foi explorada sexualmente no PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que prevê uma transferência de renda para a família, isso não vai ser suficiente, né? Você tem traumas nessa menina que precisam, antes de tudo, serem sanados, ter todo um acompanhamento, tentar entender por que ela foi aliciada, como que ela foi aliciada, se foi pela família, se foi alguém. Então, existe uma série de outras políticas que devem vir junto com as políticas que a gente pode chamar de clássicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil. O tema do trabalho infantil vem no contexto dos direitos da criança e adolescente, certo? E, claro, a violação é uma violação que não ocorre de forma isolada, né? E muitas vezes vem junto a exploração sexual, muitas vezes a violência doméstica presente, muito presente é a questão do recrutamento para o tráfico e outras formas, né, bem cruéis de trabalho infantil e de violação de direitos. E os prejuízos sociais, eles são muito significativos, porque um dos momentos talvez mais importantes no desenvolvimento do ser humano, quando ele constrói sua personalidade e estabelece sua relação com o mundo, sua relação com outras pessoas, né, durante o período da infância e da adolescência, né? Eu penso que é possível desconstruir violências, né, tentar amenizar, mas acho que as marcas de cada um, elas ficam. Hoje eu sou formada, mas Vilani, você consegue, por exemplo,
ter clareza em tudo que você escuta. Você lê e de imediato você já entende, já percebe tudo exatamente direitinho. Não, eu tenho que ler uma vez, 2 vezes, às vezes até 3 vezes, para mim saber exatamente o que aquilo ali quer me dizer. Então, o prejuízo do aprendizado está presente todo dia na minha vida. A luta contra o trabalho infantil não é uma luta só contra o trabalho infantil, mas é uma luta contra qualquer violação de direitos. E combater a violação de direitos significa promover os direitos. Se a violação de direito acontece nos espaços onde não há proteção. Se ampliamos os espaços de proteção, automaticamente não haverá espaço para a violação de direitos. O sonho da promoção dos direitos é que eu não veja como minha apenas a criança da minha família, mas que eu veja como criança e adolescente qualquer criança da minha família, do meu condomínio, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu mundo, do meu planeta. Que todo mundo veja uma criança como alguém que tem que estar no centro, com todos os cuidados, com toda a proteção. Quem dera toda infância fosse plena, que o menino e a menina jogassem bola, que a vida seguisse seu tempo, que a criança pudesse sempre ser criança. Quem dera o aprendizado dos nossos jovens fosse bandeira de todos nós. Adquirir responsabilidade faz parte do aprendizado, mas tudo tem a hora certa. Certo mesmo é que lugar de criança é na escola.